Fala, Futuro Dev, muito bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai estar estudando sobre lista. Eu sei que você estava bem ansioso por esse conteúdo porque a gente já viu lá no Portugal. Mas fique bem tranquilo que hoje a gente vai ver sobre isso daí e saiba, a gente vai compreender toda a limitação que o Portugal ele trazia pra gente e ver o tanto que o Dart é legal pra gente trabalhar com listas. Eu brinco que aí, é um dos assuntos mais complexos do Dart porque a gente pode passar aqui o dia todo falando sobre isso, mas a gente vai ver ali um overview geral sobre como que funciona, entender algumas funções, trazer um pouco das funcionalidades para a gente sim conseguir trabalhar aí com ele no nosso curso, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa aula. Porém, antes de iniciarmos o conteúdo de fato dessa aula, é muito importante a gente revisar o conteúdo lá das primeiras aulas, que aí é o conceito de variável simples. E uma variável simples é um espaço aí na memória do computador que armazena um único valor. Aí temos os exemplos das gavetas, né? Que a gente tem a gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3. A gente define o que cada gaveta vai ter e a gente guarda um valor lá dentro. Então, no nosso conceito aí dentro da programação, a gente vai justamente criar uma variável e vai justamente dar um valor. Então, eu vou criar uma variável int que vai receber o valor 1, por exemplo. Então, eu criei uma variável simples e é daquele jeito. Ela só recebe um valor por vez e só pode ter um único valor. Então, esse é o conceito de variável simples. Então, só recapitulando. Eu sei que você já sabe disso, já deve estar dominando isso de ponta a ponta, sem nem precisar mais revisar conteúdo nem nada. E aí entra no nosso conceito de hoje, que é a variável composta, que a gente denomina dentro do Dart como lista. E aí o que é uma variável composta? Ela é um tipo de variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo. São conhecidas como arrays, listas ou vetores. Ou seja, pensa lá que cada gaveta, tu tem a gaveta, que é uma variável, certo? Só que essa gaveta, ao invés de receber só um valor, ela vai receber vários valores. E no caso do Dart, ela vai receber N valores possíveis. Não precisa definir a quantidade. Lembra lá do Portugal, quando a gente ia criar uma lista que definir essa lista aqui vai ter 6 espaços. Dentro do Dart a gente não precisa definir. Então ela pode ter 0 espaços, pode ter 10 mil, o tanto que você quiser, o tanto de valores que tiver, entendeu? Então o conceito de lista é esse. É como se a gente tivesse uma caixinha ali e dentro daquela caixinha a gente vai dividindo ela e cada espaçozinho dentro daquela caixa a gente vai adicionando um valor específico. E aí quando a gente precisa utilizar esses valores, a gente simplesmente pega a caixa e pega o valor dentro da caixa específico. Então, esse é o conceito de listas. Então, se a gente fosse utilizar variáveis simples para fazer a seguinte situação, tipo, ler 4 valores inteiros, a gente teria que criar 4 variáveis e aí a gente teria que adicionar um valor por valor, tudo certinho ali na posição, que seria bem chato e, se a gente aumentasse bastante, com 4 é pequeno, mas se fosse com 1000, com 10 mil, então seria um número muito extenso, muito grande, e a gente teria que criar muitas variáveis para fazer isso. Então a gente teria que criar ali o valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. E aí, com listas fica bem mais fácil. Que a gente pode simplesmente criar uma lista de inteiros e com nome e valores. E ela pode ter de 0, ou de nenhum, até o tanto de números que você quiser. Então ela é uma lista com N números, até infinitos números. Óbvio que ninguém vai chegar no infinito, mas é um número ali que tende ao infinito, tá? Então você pode adicionar 1 milhão de itens nessa lista que vai dar certo. E aí, entra naquele quesito. Você pode estar adicionando esses valores dentro dessa lista. E é isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente atribuir e utilizar valores, para adicionar um valor, a gente tem que pegar a lista .add e coloca o valor. Então, add de adicionar. E aí, para a gente ler esse valor, a gente pega o valor e a posição dele que ele entrou. E caso a gente precise atualizar, a gente também vai estar utilizando essa posição para estar atualizando esse valor certinho. A gente vai ver isso na prática para poder ficar mais claro como que isso funciona. Vamos lá? Certo, aqui já com o Visual Studio aberto, eu vou criar aqui nosso algoritmo, tá? Então, void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Daí a gente vai criar nossa lista. Então, lista. Aí a gente define o tipo da lista, a gente abre o sinal maior e menor que, tá? E aí, dentro desses sinaizinhos aqui, a gente coloca o tipo que ela é. Então, é uma lista de string, é uma lista de inteiro, é uma lista de double, é uma lista de bool. Então, vai depender do que você vai precisar. Nesse caso, a gente vai precisar de uma lista de inteiros, tá? A gente vai criar aqui o nome dela de values. E aí tá aqui um ponto muito importante, que é sempre legal você já iniciar o valor dela para não dar o bug do null. Porque aí, eu inicio aqui o valor, deixo ela como vazio. Se eu não iniciar o valor, quando eu for lá na frente, né, adicionar alguma coisa, então values.add alguma coisa, ele vai dar erro, porque a lista não foi iniciada, entendeu? Então a gente tem que iniciar a lista, pelo menos assim, sem nada. Mas se você quiser adicionar algum valor, então, eu quero começar com 1, com 2, e depois adicionar mais um, não tem problema que ele funciona do mesmo jeito.
Mas aí, tipo, como a gente não quer iniciar, a gente quer que o usuário ele insira todos os valores, a gente deixa ela vazia. E aí a gente vai utilizar o values.add justamente aqui para fazer essa adição de valores. Então a gente adicionaria o primeiro valor, a gente adicionaria o segundo valor, então por exemplo 90, a gente adicionaria o terceiro, ponto add aqui 68, e um values.add, por exemplo, 43. Então a gente adicionou os 4 valores que a gente precisava, precisou nem passar a posição porque ele já sabe, esse daqui vai na primeira, esse na segunda, esse na terceira e esse na quarta. E aí, para poder a gente ler, né, para a gente mostrar esses valores, a gente pode colocar um print values e aí a posição do que a gente quer mostrar. Então, eu quero mostrar o da posição 0, que é o primeiro. Eu coloco aqui, salvo e executo. Ao executar, ele vai mostrar o 2. Se eu botar aqui da posição 3, a gente salvar e executar, ele vai mostrar o 43, que é justamente o 0, o 1, o 2 e o 3. Daí, tipo, se a gente chegar, né, e aí botar um valor que não existe, que não tem nessa lista, ele vai acabar dando erro porque ele não existe, ele não tem. Tipo, a lista só tem até aquele tamanho. Daí, gente, se vocês quiserem atualizando os valores que já foi adicionado dentro da lista, a gente utiliza semelhante ao que a gente fez no Portugal. Então, por exemplo, eu quero atualizar esse valor aqui, que é o segundo, o valor 2, né, para outro número. Então, tipo, values na posição 2 vai ser igual, por exemplo, se está 68, eu vou botar 70. E aí a gente pode mostrar aqui a posição 2. E quando a gente mostrar, ele vai mostrar 70, porque esse valor ele foi atualizado, entendeu? A gente utiliza esse estilo aqui para estar atualizando os valores e não para estar adicionando. Para adicionar, a gente sempre vai utilizar aqui o values.add, que é um jeito mais simples aí da gente fazer essas coisas. Certo, pessoal? A gente já viu como é que a gente adiciona, como é que a gente lê, como é que a gente atualiza os valores. Agora falta a gente saber como é que a gente deleta, né? Como que a gente apaga esses itens. E aí dentro do Dart existem muitas formas de a gente fazer isso e a gente vai estar vendo algumas aqui. Então, para a gente remover um item específico, a gente pode utilizar só o remove. Então, tipo, tem um item lá que eu quero remover, ele passa ele lá e ele remove. Tu quer remover um item pela posição. Eu quero remover o item da posição 0. Aí você bota o remove as na posição. Tu quer remover o último item da lista. Então você vai chamar o remove last. Eu quero remover uns itens específicos. Por exemplo, eu quero remover todos os itens que são abaixo de 30. Você pode botar aqui o remove where e adicionar a condição lá para ele remover. E se você quer remover os itens também do espaço específico, você vai botar lá o remove range. Eu quero remover os itens da posição 0 até a posição 4. E ele vai remover para você. A gente vai ver isso daqui na prática para ver como é que funciona. Então, pessoal, já estou aqui com o visual aberto, tá? Vou criar aqui nosso algoritmo, void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. E aí eu vou criar aqui uma lista de inteiros com alguns valores aí aleatórios, o que vier aqui na mente. Então, 2, 6, menos 5, 47, 1000, menos 500, 99 e 20. Então, vou adicionar esses itens aqui para ficar bem legal da gente trabalhar. E aí, por exemplo, se eu quero remover o item 20 aqui, vou remover o item 47 da nossa lista, né? O que eu posso fazer? Posso pegar aqui o values.remove e aí eu quero remover o item 47. Então, eu posso passar aqui para ele remover o item 47. Então, quando eu dar um print aqui na lista, né, um values.string, vai poder justamente mostrar aqui que ele removeu o valor 47 da lista, entendeu? A gente não encontrou mais esse valor aqui. E aí entra justamente dentro desse conceito dele remover um valor bem específico, tá? Daí, por exemplo, agora eu quero remover um valor de uma posição específica. Por exemplo, eu quero remover o valor da posição 1, né? Que é aqui 0, 1. Então eu quero remover o valor da posição 1, que é o 6. Então eu posso botar aqui, values.remove at a posição 1. E aí quando eu der um print aqui também, ele vai ter removido justamente o valor da posição 1. Então, tipo, o valor 6 aqui. E aí quando a gente executar, ele vai ter removido o valor 6. Ele já não tem mais o valor 6. Lembrando que a gente removeu, a lista já não tem mais esse item, depois a gente removeu, ela também já removeu o outro item, tá? Então é assim que a gente funciona, remove da posição específica. Se eu quiser remover o último item, por exemplo, aqui o 20, eu posso simplesmente pegar values.remove last. E aí ele vai remover o último item, bem tranquilo.
a gente fazer o print aqui da lista, ele não vai ter mais o último item. E aí quando a gente executar, ele não tem mais o último item, certo? E aí a gente tem como remover itens de condições específicas, que aí tipo a gente vai botar o remove where. Então, por exemplo aqui, quero remover todos os valores que forem abaixo de zero, que forem menor que zero. Então eu quero remover o menos 5 e o menos 599. Então, values.remove where todos os elementos que forem menor que zero. E aí quando a gente der o print aqui, ele vai ter removido esses dois itens aí que são abaixo de zero, tá vendo? Da mesma forma, se eu quisesse remover todos os itens que são maior que zero, ele removeria os números positivos. Então a gente tem essa condição. E até outras coisas se a gente quiser trabalhar. Eu quero remover todos os números que são, por exemplo, divisíveis por 5. Então, todos os números onde a divisão, né, o módulo da divisão dele por 5 for igual a zero. Eu quero remover todos os itens que, quando eu dividir eles por 5, o resto é zero. Então, eles são divisíveis por 5. Então, ele vai remover aqui, ó, o 100 e o menos 5, porque eles são os dois números que dá para dividir. Então, a gente pode justamente estar trazendo aí condições e removendo itens específicos da nossa lista. Beleza? Isso é bem útil, extremamente útil, tá? E aí a gente também pode remover itens de um espaço específico. Como a gente está com dois itens aqui na nossa lista, eu vou adicionar aqui mais alguns valores. Então, add 90, values add 83 e values.add 21. Então, adicionei aqui mais três itens. Deixa eu colocar um print aqui para a gente ver como é que ficou nossa lista. Quando a gente executar, nossa lista está aqui, 2, menos 599, 90, 83 e 21. E aí a gente pode remover de um espaço específico. Por exemplo, eu quero remover do 0 até o espaço 2. Então eu posso botar aqui a seguinte situação. Então, values.removeRange do 0 até o 2. Quero que ele remova todos esses itens aí. E aí quando a gente executar, vamos colocar aqui, vamos colocar um print. Ele vai ter removido do 0 até o 2, né? Então ele chegou aqui e parou no 2. Então ele não foi depois do 2. Beleza? Então ele deixou apenas o 90, o 83 e o 21. Ele removeu a posição 0 e a posição 1. E aí se eu quisesse remover, por exemplo, do 0 até a posição 3, até a posição 2, eu teria que botar do 0 até o 3. E ele removeria o 0, 1, o 2 e o 3. E aí sobraria só os últimos dois itens. Então é assim que funciona essa questão de remover itens da nossa lista. Certo, agora a gente vai voltar aqui para os conceitos para a gente entender como que a gente vai manipular a lista. Atribuir, adicionar e atualizar os valores é bem tranquilo, mas a gente tem algumas formas da gente manipular e conseguir trabalhar de um jeito diferente. O Dash ele tem muitas funções dentro de listas e eu vou trazer algumas aqui. Então, se você quer saber o tamanho que a lista tá, você pode pegar o ponto length. A gente vai estar trabalhando um pouquinho mais à frente. Então, tipo, eu quero saber quantos itens que a lista tem. Eu adicionei um monte de coisa lá, o usuário adicionou um monte e eu não sei qual é o tamanho da lista. Você vai lá na lista, ponto length, e ele vai pegar o tamanho para você. Eu quero pegar o primeiro item. E aí, tipo, você pode passar o 0 lá, né? Mas também você pode pegar os itens, ponto first, que é o jeito mais fácil. Eu quero pegar o primeiro item que tem a condição específica. Então, eu quero pegar o primeiro item que tiver o valor de 0. Pode fazer isso. Então a gente vai usar o first where, que é tipo, primeiro onde. Você quer pegar o último item da lista, você vai pegar lá e lista.last. Você quer organizar a lista. A lista tá com 3, 2, 1, 4, 5, 6. Eu quero que ele ordene aí, tipo, em ordem do maior para o menor. Então você pode fazer. Se você também quiser embaralhar a lista, você pode utilizar o shuffle. Então são essas algumas das funçõezinhas que a gente pode estar justamente trazendo aí para trabalhar com as nossas listas, certo? Certo, gente? Já estou com o Visual Studio aqui aberto. Agora a gente vai fazer essas manipulações de listas que nós podemos trabalhar, tá? Vou criar aqui o void main padrão. Abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, fecha chaves. E aí eu vou criar uma lista de inteiros. Vou criar uma lista de double, acho que para a gente trabalhar com um tipo diferente, né? Vou chamar aqui de itens, para ficar mais legal. E aí eu vou botar aqui alguns valores já. Então, 30.2, 12.3, 45,
98.7 e deixa eu ver se eu adiciono mais um, e 100. Então, na real, deixa eu adicionar mais um aqui para facilitar nosso teste ali mais à frente. Beleza, já adicionei aqui todos os itens da nossa lista. A gente também poderia, sei lá, se quisesse adicionar mais um item, itens.add, né? Voltando lá no conceito de adicionar. Mas a gente não vai fazer isso, porque a gente já sabe que dá para fazer daquele jeito também. Daí, seguindo aqui nosso exemplo, cara, a gente fez um monte de execução e eu quero saber quantos itens que tem aqui na minha lista. Por exemplo, eu quero fazer um laço de repetição para o tamanho da lista, mas eu não sei quantos itens tem. Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, deixa eu colocar um print, itens.length. Justamente um valor que ele é definido para o número dos objetos contidos dentro da lista. Então ele vai trazer aí a quantidade de números que tem na lista. Caso não tenha nenhum número, ele vai trazer o -1, que é tipo assim, se tu pediu o tamanho e ela está vazia, ela não tem nada, né, na real, então ele vai trazer o -1 caso dê errado. E aí quando a gente executar aqui, ele vai retornar 6. Então esse length aqui, ó, ele é do tipo inteiro. Você pode até jogar numa variável se você quiser. Então inteiro count vai ser igual itens.length. Então aí você já consegue pegar o tamanho da lista e utilizar no que você quiser. Principalmente a gente utiliza isso daqui para fazer contadores. Então quando a gente vai fazer um contador, um for, a gente vai fazer um while, esse tipo de coisa, a gente utiliza o length para facilitar a nossa vida, porque a gente não precisa fazer outra coisa, que ele já faz pra gente. Então esse daqui é o primeiro. Deixa eu colocar uma mensagem aqui. Bota tamanho da lista. Tamanho da lista. Então a gente já definiu aqui o tamanho da lista. E agora, e se eu precisasse pegar esse primeiro item da lista, né? Deixa eu colocar aqui. Pegar primeiro item. Ah, William, eu posso pegar pela posição. Pô, pode chegar aqui e dar um print. Itens na posição 0. Não tem problema nenhum, você está certo. Então quando você executar aqui, o primeiro item aqui é o 30.2. Mas aí a lista ela tem uma coisa para facilitar a nossa vida, né? Que a gente pode chegar aqui e botar um itens.first. E aí a gente vai pegar o primeiro item também. Então quando a gente salvar aqui, a gente pegou o primeiro item que foi 30.2. Isso daí beleza. Daqui tipo, a gente tem outra forma da gente fazer, que é botando 0. Mas aí tipo, beleza. Então ok. Daí, se a gente quisesse pegar o último item, quisesse pegar aqui o 100, ou tipo, se eu adicionasse mais um item aqui, e eu quisesse pegar, tipo, esse item que foi digitado, entendeu? Esse item que foi digitado por último, como é que eu faria? Então a gente tem outra função lá, deixa eu deixar esse daqui, né? Tipo, a gente adicionou mais esse item, ele foi pro final da lista, então nosso último item é o 20. Então a gente pode pegar aqui, ó, pegar o último item, vai ser aqui um print itens.last, que aí ele vai pegar justamente o último item que tiver na lista pra gente, para poder utilizar. Então, se é uma lista de double, ele vai pegar o último double que tiver na lista. E quando a gente executar aqui, o último item que a gente adicionou na lista foi o 20. Então, a gente adicionou o 20 na nossa lista e, consequentemente, ele foi o nosso último item aqui. Se a gente não tivesse adicionado aqui, nosso último item seria o 100. Então, quando ele executasse aqui, ele retornaria o 100. E agora, ainda eu pulei o outro aqui, né? A gente tem que pegar o primeiro de uma condição específica. E como assim? Por exemplo, você quer pegar o primeiro item que é maior do que 40, por exemplo. Então aqui, ó, nessa lista aqui, a gente tem o 45, o 98 e o 100 que são maiores que 40. E o 45, o 98 e o 100. Então a gente queria pegar o primeiro item que fosse maior que 40 na lista. Como é que eu faria isso? Então a gente pode utilizar lá, primeiro, deixa eu escrever aqui, né? Primeiro item de uma condição específica. A gente pode fazer o seguinte, print itens.firstWhere, e aí ele traz aqui o elemento, tá? Como se fosse um for, e aí a gente pode verificar cada elemento, né? Ele vai verificar cada elemento. Ele vai pegar o primeiro elemento onde o elemento for maior que 40. Então ele vai fazer vai passar por todos os itens da lista, e aí tipo, o primeiro item que isso daqui for verdadeiro, ele vai retornar pra gente. Nesse caso aqui, o primeiro item que é verdadeiro é o 45. E aí quando a gente executar, ele retorna o 45.
Isso daqui é um pouquinho complexo, mas assim, esse retorno aqui, ele tem que ser um booleano. Então, a expressão, você vai pegar o elemento e vai trazer alguma expressão justamente para retornar um bool aqui, ó. E aí ele vai verificar o primeiro que foi verdadeiro. Por exemplo, eu quero pegar o primeiro em que o número for maior do que 99. Então ele vai pegar só o último item, que é o 100. Então a gente consegue trazer essas condições para poder trazer esse tipo de coisa para a gente. Da mesma forma também, dá para a gente utilizar, pegar o último item onde tiver essa condição específica, tá? Então, último item de uma condição específica. Por exemplo, print itens ponto lastwhere, onde tipo, a gente vai pegar o último item onde o elemento aqui for, por exemplo, menor que 40, por exemplo. Então, o último item nessa lista que é menor que 40 é o 12.3. Então, esse daqui é menor que 40? É. Esse daqui também é? É. Esse daqui também é? É. Esse daqui não é? Esse daqui não é? Esse daqui não é. Então, o último item na nossa lista que é menor que 40 é o 12.3. E a gente pode utilizar aqui para pegar também. Então, 12.3 a gente pegou o último item que é menor que 40. Deixem isso bem claro porque isso vai ser extremamente útil aí na vida de vocês, tá? Daí, a gente também pode ordenar a lista. Nesse caso aqui a gente até deixou ordenada, mas deixa eu dar uma bagunçada nela aqui para ficar mais legal. Então a gente deu uma bagunçadinha aqui, deixou tipo em ordem nenhuma, então 30, 4, 98, 100, 12, 45, tá tudo bagunçado. E a gente pode ordenar nossa lista aqui tipo do menor para o maior. E aí a gente pode fazer o seguinte, então itens ponto sorte, beleza? A gente vai ordenar, aí a gente põe aqui A e B. E aí a gente compara o A com B, então A ponto compare to B. E aí ele vai comparando item por item e ele vai ordenando pra gente. Então, depois que a gente fizer isso, der um print na lista, print itens ponto toString, a gente vai ter a nossa lista ordenada aí do menor para o maior. Então, 4, 12, 30, 45, 98 e 100. Ah, William, eu quero do maior para o menor. Então seria ao contrário. A gente vai comparar B com A. B compare to A. E aí, quando a gente executasse, aí a gente ordenaria e ele começaria do 100 até o 4. Então a gente consegue justamente trazer aí essa situação para a gente ordenar a nossa lista, tá? E aí, por exemplo, agora já está ordenada a minha lista e eu quero bagunçar ela, eu quero embaralhar os itens. Eu posso pegar itens ponto shuffle, Shuffle, e ela vai pegar e vai bagunçar todos os itens pra gente. A gente pode colocar aqui um print também e aí executar. Então quando a gente executar, a lista estava assim e ele botou 30, 45, 12, 4, 100, 98. Então ele bagunçou todos os itens da nossa lista. Então, por exemplo, você está fazendo um jogo de pergunta e resposta que quer bagunçar algumas coisas. Você pode utilizar o shuffle aí na lista e justamente bagunçar tudo aí para poder não ter essas respostas, tudo na sequência correta, tá? Então isso facilita demais a vida da pessoa que está justamente trazendo esse contexto. Então, basicamente essa questão de manipulação de dados de modo mais simples é isso, mas na lista tem muito mais funções. Então, tipo, se a gente for pegar aqui, ela tem itens, pegar a lista, né? Se você for ver aqui, ó, tem o reversed, que ela coloca a lista ao contrário. Tem para verificar se a lista é vazia, então ele retorna um bool. Então eu quero saber se a lista é vazia. Se a lista for vazia, faça tal coisa, sei lá, print alguma coisa. Então, tipo, você consegue trabalhar com isso. Ah, se a lista não for vazia, então, tipo, a lista ela começou aqui com os valores, mas e se a lista não tivesse começado com nada? Então, tipo, a gente pode estar trabalhando com isso, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Então, Ctrl Z aqui. Vou deixar isso daqui aqui para vocês verem no exemplo depois. Então, tem o itens aqui, tipo, verificando se é vazia, se não é vazia, pegando o último, pegando apenas um para adicionar. Tem como a gente verificar
Até eu tinha deixado um pouquinho mais para frente para a gente ver esse daqui. É do N, que é de pegar algum dos elementos. Tem que, como você também verificar aqui, olha, cadê o index where? Tipo assim, eu quero saber a posição onde o elemento é igual a 45 ponto... Qual o valor que a gente botou lá? 45 não. Igual a 45. Quero saber a posição aqui onde o elemento ele é igual a 45. Então ele vai lá e vai saber te retornar a posição aqui, entendeu? Deixa eu até colocar aqui, posição. Posição de um elemento específico. Aí ele retorna essa posição para você. Daí os itens também, ele tem algumas outras coisas. Vamos lá, vamos passar aqui que tem um monte de função, gente. Tô passando aqui mais por cima, pode ficar olhando aí depois, que é bem tranquilo. Então você tem essas outras funções aqui que são menos utilizadas. Aí tipo, você pode pegar ali, tipo, o último index de tal número, ou tipo, o primeiro index de tal situação. Você pode fazer um map que a gente vai ver depois. Então a gente pode pegar aqui um single, que é como se fosse o first também. Cadê o que mais? A gente pode remover os itens repetidos da lista utilizando o toSet, tá? Então, vou até botar aqui, eu acho bem legal utilizar esse toSet. Por exemplo, se a gente tem dois números 45 aqui na nossa lista. E aí eu quero remover, tipo, eu não quero deixar nenhum número repetido. Então eu posso fazer aqui, ó, um print itens.toSet.toList, que aí tu cria uma nova lista com esses itens, e aí tu põe um ponto toString. E aí quando você executar, ele não vai ter mais aí o 45. Deixa eu botar aqui para rodar. Então ele remove aqui, ó, os itens repetidos. Tá vendo que a gente tem dois 45 aqui? Nesse daqui que a gente botou para printar, ele não tem mais o número repetido, porque ele limpou todos os números que são iguais e deixou só um de cada, um equivalente ali, tá? Então, eu acho que de modo geral, da manipulação de dados dentro da lista é isso. Tem algumas coisas que você pode estar olhando aqui, tá dando uma pesquisada, tem muita questão de documentação, mas para a gente estar começando a abordar listas agora nesse começo, o ideal é que você saiba ao menos esse montinho de coisinha aqui, para a gente conseguir fazer os exercícios e estar conseguindo fluir e avançar dentro do Dart, beleza? Certo. E agora a gente vai trabalhar com verificações, que são aí condições, como se fossem expressões lógicas, para a gente saber se está ocorrendo dentro da nossa lista, né? Então ali, se a gente quer saber se algum dos valores tem uma condição proposta. Então se eu quero saber, eu tenho um monte de item lá, eu quero saber se algum dos itens da minha lista, ele está abaixo de 30, por exemplo. Ou se ele tem tal valor. Então a gente pode verificar se um daqueles elementos é assim. Então a gente pode utilizar o N. A gente vai ver, é bem simplesinho de utilizar. A gente também pode saber se todos os elementos acontecem aquela situação. Por exemplo, quero ter uma lista com nota dos alunos. Eu quero saber se todo mundo passou. Então eu verifico se todos os elementos da lista é maior ou igual a 7. Então a gente utiliza o every, que é tipo todos. E aí a gente também pode verificar se a lista contém um dos valores que a gente quer. Então, eu quero saber se a lista contém um valor específico. A gente usa o contains. Então, values.contains daqui, ele retorna um valor booleano, né, um valor lógico, que é de true ou false. E aí a gente consegue justamente utilizar algumas condições, utilizar um if. Se todos os alunos passou, não vai ter reprova de recuperação. Então, eu não preciso fazer isso, entendeu? E aí fica bem mais fácil de utilizar. Vamos lá ver no VS Code como é que isso funciona? Certo, eu vou criar aqui nosso algoritmo, né? Um void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Daí eu vou criar uma lista. Criar uma lista aqui como se fosse uma lista de notas, tá? Então, double notas vai ser igual aqui uma lista. E aí eu vou botar notas de alunos aqui. Então, 8.9, 9, 3, 4, 6.9, 7 e 10. Beleza? E aí eu quero saber, por exemplo, se algum dos alunos ficou de recuperação. Então eu posso verificar aqui, eu vou criar uma variável booleana, recuperação, vai ser igual notas, ponto, algum dos alunos, então N significa em inglês alguns, então algum, né? Algum dos alunos, a nota foi menor que 7. Se isso for... Aí ele vai verificar se algum dos alunos tiver nota menor que 7, ele vai trazer isso daqui como true. E aí a gente pode fazer uma verificação. Então, se recuperação
print prova de recuperação. Então, vai ter prova de recuperação nesse caso. Então, vai ter prova de recuperação. E aí, a gente pode executar. Então, quando a gente rodar aqui, vai ter prova de recuperação, porque algum dos elementos tem uma nota menor que 7. Nesse caso aqui, a gente tem um 3 e o 5. E aí, se a gente aumentasse a nota deles, a gente não teria nenhum dos elementos com a nota menor que 7. E aí, quando a gente executasse, isso daqui, opa, deu algum dos elementos com nota menor que 7? Estranho. Eita. Então, notas, para alguns elementos, a nota é menor que 7. 8.9, 9. Ah, tem um 6.9 aqui que eu não estava vendo, hein? Então, vamos lá. Agora sim. Não tinha visto. Ó, o cara quase passou, mas não passou. Então, teria prova de recuperação. O algoritmo estava certo. Agora, quando a gente executar, não vai dar em nada. Se a gente botar um else aqui, print, não vai ter prova. Ao executar, agora sim ele vai funcionar da maneira correta. Então, se tiver recuperação, vai ter prova de recuperação. Se não, não vai ter prova. E aí a gente já consegue trabalhar com isso daqui. Então, se algum dos elementos a nota for menor que 7, a gente mostra que vai ter prova de recuperação. Isso é bem tranquilo. E aí a gente também poderia fazer de outra forma, tá? Vamos verificar se todo mundo passou. Então, a gente criaria aqui um bool. Passou. Então, a gente vai verificar se todas as notas, notas.every, se todas as notas são maiores ou igual a 7. E aí, se todo mundo tiver passado, se passou, então, print uma excelente turma, por exemplo. Ah, esqueci aqui, e tem um M a mais aqui. Então, quando a gente executar aqui, a gente pode rodar. Como a nota de todo mundo está acima de 7, ou está acima ou igual a 7, então passou, porque todas as notas, every notes, os elementos dessas notas são maiores ou igual a 7. Então a gente tem justamente essa situação. E aí a gente consegue trabalhar com isso também, bem semelhante ao N, só que o N é só um e every é todos, entendeu? Então a gente traz isso daí nesse conceito. E a gente tem um último conceito, que é saber se a lista contém uma nota específica. Por exemplo, eu quero saber se tem um aluno nota 10. Eu quero saber se algum dos alunos é nota 10. Então eu pego aqui notas.contains 10. Se a nota tiver 10, então a gente, se nota 10, né? Se contém nota 10, então print tem um aluno, tem pelo menos um aluno nota 10. E aí a gente pode dar o ponto e vírgula aqui. Quando a gente executar, como tem um 10 aqui, tem pelo menos um aluno nota 10. E a gente pode estar fazendo essas verificações que nos ajuda a justamente fazer algumas condições dentro das listas aí no Dart, beleza? E agora, para a gente finalizar essa aula, a gente vai para os laços de repetição. Lembra lá que é uma das coisas mais importantes com as listas? No Dart não é muito diferente, a gente tem algumas formas diferentes até de fazer, de como que a gente fazia lá no Portugal, que a gente utilizava simplesmente lá um para, né, e fazia pelo tamanho da lista. Aqui a gente tem algumas coisas que facilitam e ajudam demais a nossa vida, que é o for in e o for each. E isso vai ficar bem mais claro para vocês quando a gente for lá ver isso na prática exatamente agora. Vamos lá? Certo, já estou aqui com o visual aberto. Criar o algoritmo de sempre, então void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Daí, a gente vai fazer o seguinte, vamos criar aqui uma lista. Dessa vez aqui eu vou criar uma lista de string, tá? String names, por exemplo. E aí eu vou criar aqui a lista de nome, começando aqui com Will, Gabi, João, Vando, deixa eu ver o que mais, e Luiz. Nomezinhos aí só com 4 letras para ser mais fácil de fazer. E aí, por exemplo, estou chamando esses nomes aqui. E aí, se eu quisesse mostrar nome por nome, ou executar uma situação tipo, como se fosse usuário por usuário, vou chamar de users aqui para ficar mais legal. Então, tipo,
Para cada usuário eu quero fazer tal coisa, eu quero perguntar o nome e a idade dele, uma coisa assim. E aí a gente poderia fazer o seguinte: for, e aí cada usuário, então tipo string user dentro dos usuários, a gente pode perguntar o nome dele. Então, qual o seu nome? Ou não, o nome não, a gente já tem, né? Qual a sua idade? Quantos anos você tem de experiência em programação? Quantos anos de experiência? E a gente poderia até colocar um print aqui, né? Print. Olá, user. E aí a gente perguntaria qual a sua idade, quantos anos de experiência. Eu não vou botar aqui o leia, né? Mas ele funcionaria basicamente assim. Então, para cada usuário dentro da lista de usuários, a gente vai fazer isso daqui. E a gente não precisa trabalhar de outro jeito. Isso daqui é a maneira mais fácil de fazer isso aqui dentro do Dash. Então, quando a gente executar aqui, para cada usuário aqui, cadê? Deixa eu subir aqui. Ele criou: olá, Will, qual a sua idade? Quantos anos de experiência? Olá, Gabi, qual a sua idade? Quantos anos de experiência? Olá, João, qual a sua idade? Quantos anos de experiência? Olá, Vando, qual a sua idade? Quantos anos? E olá, Luiz, a mesma coisa. Então a gente fez aqui, ó, para cada item dessa lista, ele criou aqui um user, tá vendo? Que é justamente o mesmo tipo que tem na lista aqui, e a gente pode utilizar ele aqui, como se fosse literalmente aquele lá, for inteiro i, que começa em 0, que vai enquanto for menor ou igual a menor, né, que é que 5, e a gente vai adicionando mais. A gente fazia mais ou menos assim quando era lá no Portugal, utilizando for. E aí, tipo, quando a gente fosse fazer o print aqui, a gente pegava a lista de usuários, users, e passava a posição, né, a posição i. E aí a gente fazia assim, que era a única forma que tinha para fazer lá. Então, quando a gente executasse, deixa eu até comentar isso daqui, ele ficaria a mesma coisa aqui no console. Então, tipo, deu certo, beleza, tranquilo. Só que a gente teve que criar todo um contador e tudo. E se a gente adicionasse mais um item, então, tipo, users.add, Caio, ele não exibiria o do Caio porque a gente só está indo até o 5, né? Ele vai parar no Luiz. Daí, se você quiser fazer desse jeito aqui, dá para fazer também. E aí você pode utilizar, lembra da propriedade do tamanho da lista? Então a gente vai pegar aqui, ó, users.length. Então ele sempre vai variar de acordo com o tamanho da lista. Não é o jeito mais ideal, porque assim é mais fácil. A gente também pode fazer assim do jeito que a gente utilizava lá no Portugal. Utilizando aí, ó, o tamanho da lista, e agora ele pega assim o Caio para poder dar certo. Então a gente pode utilizar tanto do jeito convencional que a gente usava lá no Portugal, quanto desse outro jeito aqui que é mais fácil, mais simples para se fazer dentro do próprio Dash. Então, tipo, a gente pega aqui para cada usuário, dentro da lista de usuário, a gente vai fazendo aqui certinho. A gente não precisa estar passando posição nem nada, mas os dois são bem semelhantes. Só que esse daqui é feito especialmente só para se trabalhar com listas, tá? E aí, além desses dois aqui, a gente também tem um for each, que é quando a gente pega a lista de usuários, ponto for each, e aí a gente pode fazer aqui, ó, para cada elemento, a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então a gente vai dar um print no elemento. E aí ele funciona também da mesma forma do for i e dessa mesma forma. Então a gente tem essas três formas aí de fazer. E aí deixa eu comentar esses dois aqui, para a gente ver só o for each funcionando. Então quando a gente salvar e executar, o for each ele também fez a mesma coisa, só que diferente desses outros, ele já faz diretamente dentro da lista, e aí fica mais simples da gente trabalhar com eles e tal. Então vai depender da situação. Eu particularmente prefiro utilizar esse daqui, que fica um pouco mais bonito, é um pouco mais acessível, a gente entende um pouquinho mais o que está acontecendo. Mas se você gostar de utilizar como a gente fazia lá no Portugal, você pode utilizar o length aqui, e também você pode utilizar o for each, que é tranquilo, os três dão o mesmo resultado e não tem tanta diferença de um para o outro, beleza? E agora a gente vai para os exercícios para ver se a gente aprendeu esses conceitos bem. Foi muita coisa que provavelmente você não vai lembrar de cara, mas na hora que você se deparar com essas situações que for preciso utilizar alguma daquelas ferramentas, você vai lembrar, vai lá voltar, vai dar uma estudada. Eu tenho certeza que vai dar uma utilizada. Nosso primeiro exercício é fazer um programa que leia n valores inteiros
Em seguida, mostra todos os valores que foram lidos na tela. Bem simples, né? Vamos lá no Visual fazer isso daqui. Certo, já vou aqui abrir o Visual Studio, tá? Criar o Void Man. Abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Daí, a gente vai fazer a seguinte situação. A gente tem que ler N valores e a gente vai criar uma lista para esses valores. Uma lista de inteiros, são valores inteiros, né? Values, que vai começar como vazia, então não vai ter nenhum. A gente vai ter que ler N valores e adicionar nessa lista. E aí, como é que eu leio N valores? A gente vai utilizar um laço de repetição, que vai acontecer enquanto tiver uma resposta do usuário. E N é o seguinte, como que eu posso falar para vocês? N é como se fosse o número que o usuário quiser digitar. Então, tipo, adicionei um. Quer adicionar mais um? Quero. Mais um? Quero. Mais um? Quero. Beleza. Ah, não quero mais adicionar. E para. Independente do que for, entendeu? Então, a gente vai ter essa facilidade. E a gente pode utilizar o while ou do while. Nesse caso, eu vou utilizar o do while. Então, faça enquanto. E aí, eu vou criar aqui uma variável para resposta aqui em cima. String resposta. Answer, né? E aí, faça enquanto a resposta for igual a essa. E aí, aqui no final, a gente pergunta se ele quer print, quer adicionar mais um valor? Sim ou não. E aí, a gente pede para ele digitar. Deixa eu importar aqui o package. Import dash io. E aí a gente pede para ele justamente digitar. E eu ponho para receber de logo. Answer vai ser igual stdin.readline_sync. E aí ele vai dar um erro porque ele pode ser nulo. E se ele for nulo, eu coloco a resposta como não, para não bugar, né? Então se o cara não digitar nada, a resposta vai ser não. E a gente já atribui esse valor diretamente aqui no answer. Então a gente vai perguntando e vai repetir N vezes. Por exemplo, se eu já botar aqui para rodar, deixa eu colocar aqui, limpar aqui certinho. Eu vou botar para rodar Dart Run exercício 1. Então quando eu executar aqui, ele vai rodar N vezes. Ah, quer adicionar mais um valor? Sim. Quer adicionar mais um? Sim, sim, sim. Ah, não quero mais não. E aí ele para de executar. Então a gente já tem essa facilidade de repetir N vezes, ou seja, quantidade de vezes que o usuário quiser. E aí, tipo, vai N até N, se ele quiser 1.000.000 de vezes, 1.000 vezes, ele vai fazer. E aí, a gente vai pedir para ele digitar o número, tá? Então, print, digite um valor. E aí, a gente vai ler esse valor. Então, string, valor in text, né? Vai ser igual a stdin. .readline_sync, abre parênteses. Daí a gente pode transformar isso daqui em inteiro, né? Então inteiro value vai ser igual int.trypass value text. Se esse valor for nulo, a gente passa aqui com 0. E se esse trypass ele não conseguir passar ainda assim, a gente também passa um 0 para cá, beleza? Ou não, 0 em texto, né? Um 0 inteiro. Então, para não dar nenhum erro, a gente faz isso. E aí, a gente faz o seguinte. A gente pega e adiciona esse value nos values. Então, values.add value. Então, toda vez que eu for repetindo, eu peço para ele digitar um valor, transforma esse valor inteiro e adiciona esse valor aqui na nossa lista. E aí, pergunta se ele quer adicionar mais um. Executo de novo, se ele quiser, vai adicionando, vai adicionar N vezes. E aí no final eu posso mostrar todos os itens dessa lista. Então print values.toString. E aí eu já mostro todos os itens que foram adicionados aí pelo usuário. E vamos executar lá. Então dash run exercício 1.dash. E aí digite um valor. Ah, eu quero digitar o valor 60. Você quer adicionar mais valor? Sim. Quero adicionar o valor agora 54. Quer adicionar mais um? Sim. Quero adicionar o valor 34. Quer adicionar mais um? Sim. Quero adicionar agora o valor 1000. Quer adicionar mais um? Não. Então, os valores foram digitados 60, 54, 34 e 1000. Eu transformei eles em um string e aí fui adicionando. A gente não precisou ter uma quantidade de lista como a gente tinha no Portugal, porque aqui a gente pode trabalhar com quantidade de números ilimitadas, o que facilita demais a nossa vida. E até se a gente quisesse saber, tipo, quantos números foram digitados, a gente pode colocar aqui.
print, utilizando lá o length, né? Print foram digitados, dois pontos, abre aqui, fecha chaves, values, ponto length. Foram digitados o tamanho da lista, né? Porque para cada vez que foi digitado, adicionou um. E aí a gente consegue executar aqui. Deixa eu botar aqui rapidão. Então, 2, 1. Opa, botei errado. Então vamos botar lá. Aí você já viu que deu certo. Então, 56, quer adicionar mais um? Sim. Digite um valor, 7, quer adicionar mais um? Não. Então foram digitados dois números, 56 e o 7, e aí a gente já consegue trabalhar aí com essa lista aí que foi digitada pelo nosso usuário, beleza? Certo, agora nosso próximo exercício é fazer um programa que leia a idade e a altura de 10 alunos e depois determinar quantos alunos com mais de 13 anos possuem a altura inferior à média da altura de todos os alunos. Então, tipo, a gente vai fazer essa verificação, é bem interessante, e vamos lá para ver como é que a gente faz isso. Certo, gente, já aqui com o visual aberto, vou criar aqui um void main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. A gente vai ter que ler a idade e a altura de 10 alunos e depois definir quantos alunos têm a idade maior que 13 anos e a altura menor que a média da altura da turma, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma lista de nomes, de string, né, para os nomes, então names, vai ser igual aqui, eu vou criar uma lista vazia. Opa. Daí eu vou criar uma lista para idade, que vai ser inteiro. Idades, e também uma lista vazia. E aí eu vou criar uma lista double aqui para altura. Então, vou botar em inglês para seguir o padrão. Então, idades é ages e altura é height. Height. E aí vamos botar aqui entre colchetes também. Então, a gente vai ter os nomes, as idades e as alturas. A gente vai ter que repetir para 10 alunos. Então, a gente vai criar aqui um for inteiro que começa em i, que vai de 0. E aí a gente vai adicionar aqui enquanto esse if for menor que 10, né? A gente vai ir mais e vai fazendo o processo. Então, tipo, vamos lá. Print, digite o nome do aluno. Daí a gente vai digitar o nome do aluno. E aí vamos importar aqui o package, tá? Import Dart.io. A gente cria aqui uma variável para o nome, né? String name. Vai ser igual stdin.readline_sync. E aí, se for nulo, a gente passa só um nome vazio lá para não ficar bugado. Depois que a gente lê o nome, a gente pega e adiciona o nome na lista de nomes. Então, names.addName. Daí, para ser equivalente, né, a gente vai criar aqui também um comando para ler a idade e a altura. Então, digite a idade. Daí a gente pega aqui e vai ler a idade. Deixa eu copiar aqui. Age in text, né? Salvar. Aí, tipo, já tá até em string padrão aqui. Eu vou botar um 0 aqui só para não quebrar quando a gente for tentar passar. E aí a gente cria um int aqui, age, que vai ser igual int.parse age text. A gente já vai estar passando aqui direto, tá? Eu nem vou colocar o try pass porque eu estou assegurando ali que vai ser diferente, que vai ser um 0, né? Caso venha nulo. Mas isso daí corre um perigo porque se a pessoa digitar um texto talvez não dê certo, mas eu não vou fazer isso. Então, vou copiar aqui a mesma coisa para o double. O double não, para a altura, né? Então vai ser um height text. E aqui vai ser um height. E aí, até para não ficar bugado aqui, eu vou botar de heights, né? Até eu acho que heights é ao contrário, mas depois a gente dá uma olhada. E a gente pega no heights e adiciona o height principal. Que aí que não é inteiro, né? É double. Então a gente vai ter que selecionar os dois aqui e transformar em double. Então, print digite a idade. Cadê? Print. Cadê aqui? Digite a altura. Daí,
Até que a idade eu não estou adicionando, né? Então, tipo, age.addAge. E aqui tem que usar o regeText, não o ageText. Então, a gente tem um aqui para pegar o nome, um para pegar a idade e um para pegar a altura. E aí a gente já faz todo esse processo. Deixa eu até reduzir aqui um pouquinho, porque o código já está ficando grande, está ficando difícil da gente enxergar. Beleza, deixa eu reduzir o tamanho um pouquinho. Vai ficar um pouquinho desfocado para vocês, mas eu acho que dá para enxergar ainda. E aí, a gente já tem aqui esse processo que a gente já está lendo de 1 até 10. Eu vou botar aqui para a gente ler só um, para ver como é que ficou. Então, dash run, exercise 2, ponto dash, a gente executa aqui. Então, digite o nome do aluno, Will, digite a idade 22, digite a altura 1,80. E aí, executou uma vez, então tá ok, tá, ele deve estar adicionando na lista. Deixa eu colocar um print aqui na lista, pra gente ver como é que tá. Então, print names.toString, print ages.toString e print regex.toString. Então, é isso daqui mesmo. Quando a gente executar aqui, vai rodar uma... Opa, não vai dar porque eu rodei direto aqui no VS Code, mas deixa eu botar para rodar aqui no terminal. Ao executar aqui o nome do aluno Will, idade 22, altura 1,80. Então a gente já tem as três listas aí com Will, 22 e 180. Certo, gente? Agora que a gente já tem aí todas essas informações, agora a gente precisa saber quanto desses alunos que a gente tem aí maior que 13 anos e tem uma altura menor do que a média das alturas. Então, para a gente saber a média, a gente vai ter que calcular aqui a média. E aí, para a gente calcular a média dessas alturas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que somar todas as alturas e depois a gente vai ter que dividir pela quantidade de alturas que tem. E aí a gente pode fazer o seguinte: a gente pode criar aqui uma variável chamada double, allRates, vai começar em 0. E aí a gente vai somar todas as alturas. A gente pode utilizar um for, né? Então, para cada altura, um double, né? Altura dentro de alturas, a gente vai pegar e vai adicionar essa altura aí em todas as alturas. Então, mais igual altura. Certo? Então, a gente já está adicionando todos aqui. A gente pega e cria um double aqui para calcular a média, que vai ser igual todas as alturas dividida pela quantidade de alturas. E para eu saber a quantidade de alturas, eu pego a lista de alturas, ponto length, que é justamente o tamanho da lista aí que a gente vai ter. E a gente já tem a média das alturas, tá? Então, a gente já tem a média. E aí, a gente vai verificar quantos alunos maiores de 13 anos e menor que são maiores de 13 anos e tem a média menor do que a média da altura. Então, o que a gente pode fazer aqui? Deixa eu limpar aqui e aumentar mais esse texto. Então, a gente tem que saber quantos alunos tem essa média. E aí, deixa eu pensar aqui o que a gente pode fazer. A gente pode justamente fazer um for dentro de uma dessas listas e aí sair verificando. Então a gente poderia fazer um for tipo, dentro do name, só que a gente só teria a lista do name. Como a gente está trabalhando com três listas separadas juntas, o mais ideal é a gente chegar e justamente trabalhar com elas unidas mesmo, né? Tipo, numa posição específica de cada um. E para isso só tem como a gente fazer com um for do padrão, né? Que é o inteiro ali, que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai executar aqui para cada item que começa em i, igual a gente fez aqui em cima, indo de 0 até 10. A gente vai fazer assim, a gente vai começar para cada item, e aí tipo, a gente vai fazer como a gente fez ali em cima, começando em 0 e indo até 10. Até para ficar mais dinâmico, se caso a gente queira alterar aqui a quantidade de alunos, a gente pode botar indo de 0 até ele chegar ao tamanho da lista de names, por exemplo, porque sempre vai ter, então names.length. E aí a gente adiciona um i++. Ele começa de 0, vai até o tamanho da lista de names, e se a gente mudar ali depois, vai ficar mais tranquilo para a gente fazer as alterações. Então a gente já tem o i,
E aí, a gente pode fazer a seguinte verificação. Se a altura desse aluno, né, então rate na posição I, é inferior, é menor que a média da turma, e a idade dele é maior que 13, a idade, como é que a gente pega a idade? É pela lista de idades, né? Então, ages, na posição I, for menor que 13, aí a gente pode mostrar o nome dele. Então, print names na posição I. Então, a gente está verificando. Para cada um, a gente está fazendo passando por cada item, né? E está verificando se a altura dele é menor do que a média e a idade é maior que 13. Se sim, a gente está dando um print no nome dele. E aí a gente pode executar. Eu acho que a gente já fechou esse exercício aqui. É bem tranquilo. Salvar aqui e vamos executar o algoritmo para ver o que dá. E aí eu botei para 10 aqui. Nossa, eu botei para 10. Dá um trabalhão para fazer. Will, idade 22, 1080. Nome do aluno. Vou botar só aqui o mais básico, tá? 1023. Nome do aluno. Já. Idade 65. E de altura 1,45. Nossa, gente, isso vai dar um trabalhão. 12, altura. Tô botando coisas aleatórias, tá? RA, idade 12, altura 191, nome do aluno. Joá, idade 67, altura 123, nome do aluno. Van, idade 24, altura 123 também, nome do aluno. Marcelo, idade 67, altura 1,34. Nossa, não acaba, gente. Idade 65 e altura 90. Nossa, velho. A idade 19, altura 145. E agora sim. Então aqui ele mostrou todos os alunos que estão dentro dessa condição, tá? Eu vou melhorar isso e vou reduzir aqui só para uns 4 para a gente verificar melhor. Acho que eu vou botar até menos, vou botar para 3. E a gente pode botar aqui, ó, print. E aí vamos colocar aluno. E aí a gente pode colocar aqui para ficar bonitinho. A gente pode até printar aqui a média também, para a gente saber qual que é a média da turma, né? Print média. Média de altura, né? Média de altura. É a média. E aí a gente vai verificar aqui, tipo, para cada aluno a gente vai mostrar o nome. A gente também pode mostrar a idade dele. Então, idade e até a altura também para ficar mais legal. Idade na posição I. Age, né, na posição I. E aí tem que colocar aqui dentro de chaves para não quebrar. Da mesma forma aqui também. E aí a gente pode printar também aqui a altura. Nossa, height. Heights. Vamos mudar aqui para altura, certo? Vamos lá, agora vai ficar mais simples a fazer porque só vai ser 4 ali, só 3 na verdade. Vamos dar um clear aqui no terminal. E aí vamos executar. Dart run, exercício 2.dart. E aí ao executar, digite o nome do aluno Will, a idade 22, altura 1,80. O nome do aluno Van, idade 24, altura 1,75. O nome do aluno Gabi, a idade 14 e a altura, por exemplo, 1,65. Então, a média de altura deu 1,73 e o único aluno que chegou, tipo, com a média abaixo dessa média foi o Gabriel e ele tem 14 anos. Então, tipo, a média deu 1,73, a altura do Vandes era 75, a outra altura era 180 e a dele era 1,65 e ele deu abaixo da média.
Entendeu? Então a gente conseguiu resolver. Obviamente que dá um trabalhinho para testar, porque são 10 alunos, mas a ideia é que funciona. Se funciona para 3, vai funcionar para 10 também, beleza? Certo, pessoal? Agora a gente vai fazer nosso último exercício, que vai ser o seguinte: em uma competição de salto em distância, cada atleta tem direito a 3 saltos, certo? Então você deve fazer um programa que receba as 3 distâncias alcançadas de N atletas em seus saltos. Em seguida, você deve calcular o resultado do atleta, que é definido pela média entre as 3 distâncias. Armazene o resultado para que no final você informe qual atleta ganhou e qual que ficou em último. E considerando a maior nota, né? A maior nota foi quem tirou a maior nota ganhou e quem tirou a menor nota ficou em último. E a gente vai fazer isso daqui agora. Vamos lá? Certo, pessoal? Já abriu o VS Code e vamos lá, vamos resolver esse problema que é bem legal, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: criar aqui o void main logo padrão, abre parênteses e fecha parênteses. Daí a gente vai ter que ler 3 saltos de N atletas. E aí para o N atletas, né, a gente vai ter que usar lá o do while, usando sempre a questão da string answer. E aí a gente vai fazer enquanto a resposta for igual a S. E aí a gente põe aqui para o usuário digitar. Então, print, você quer adicionar mais algum atleta? E aí a gente pede justamente para ele ler. Então, a sua answer vai ser igual. Deixa eu importar o package aqui. Post Dart.io. E aí a gente usa o stdin.readline_sync. Senão a gente passa aí uma resposta como não. Já tem a resposta, pergunta se ele quer adicionar mais um atleta. E aí a gente vai pedir aí para ele adicionar os 3 saltos, né? Que aí são 3 saltos. E aí a gente pode fazer justamente depois que a gente calcular os 3 saltos, a gente tem que tirar a média e armazenar ela numa lista, tá? Para a gente fazer esses 3 saltos, a gente pode fazer tanto criando as variáveis, ou a gente pode utilizar um outro laço de repetição dentro dele, né? Que eu prefiro. Então a gente vai criar aqui um laço de repetição, que é um inteiro i, que vai de 0 até 3. De 0 até 2, né? Que é 0, 1, 2. E aí, a gente vai adicionar um i++, que aí facilita demais aqui pra gente. Então, a gente vai de 0 até 2. E aí, para cada salto aí que a gente fizer, na real, bora de 1 até 3, que a gente não vai utilizar a preposição, ou vai? Vai não. A gente vai só adicionar. Então, a gente vai justamente fazendo aqui. Vamos criar uma variável para somar, né? Tipo, double todos os saltos ao jumps. Que vai ser começar em 0. E aí, para cada um aqui, a gente vai pedir para ele digitar a distância do salto, né? Então, vamos lá. Print digite a distância do salto. E aí ele vai digitar para a gente. Então, string sim, vai ser igual distance em text, né? Vai ser igual aqui readline_sync, o stdin, né? Ponto readline_sync. Se der nulo aqui, a gente passa com 0 aqui, e é isso. E aí a gente tenta transformar em double. Então, double distance vai ser igual o double.parse distance text. E eu estou usando o parse, lembrando de novo, que eu estou assegurando que eu vou digitar um valor aí que dá para transformar em número. Se eu não assegurar, então não posso fazer isso, tá? E aí, a distância aqui, a gente vai pegar e vai somar aqui com all jumps. Então, all jumps mais igual a distância. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui, digite a distância do salto, aí eu vou até colocar a posição aqui, para a gente saber qual é o salto. E aí, depois que a gente adicionar aqui a distância, a gente calcula a média. E a gente cria um double média, que vai ser igual ao jumps dividido para 3, que foram os 3 saltos, né? E a gente tem a média. Então, a gente pode até colocar aqui um print. A média. E a gente pode colocar até aqui um print, né? Print. A nota do atleta foi 2 pontos, média
E aí a gente pergunta se ele quer adicionar mais algum atleta. Então a gente já está fazendo aqui para N atletas. E vamos executar aqui para ver se está dando certo. Então, Dash Run, exercício 3.dash. A gente executa, vamos lá. Digite a distância do salto 1, 123. Digite a distância do salto 2, 345. Digite a distância do salto 3, 456. A nota do atleta foi 308, que é justamente a média entre esses três valores. Deseja adicionar mais um atleta? Sim. Aí, qual foi a distância do salto 1? 200. Qual foi a distância do salto 2? 300. E qual foi a distância do salto 3? 400. A média tem que ser 300, então a nota do atleta foi 300. Aí a única questão que está faltando aqui é que a gente tem que calcular e armazenar a média. A gente não está armazenando, já está calculando e mostrando aqui na tela. Então, deixa eu até pausar aqui, né? Dando errado. Aí a gente vai criar aqui uma lista de double, que vai ser as médias, que vão ser as médias, né? Que vai começar aqui como vazia. E aí toda vez que a gente tiver uma média aqui, a gente vai adicionar na lista de médias. Então, médias.add média. E aí a gente já está adicionando aí a média de cada atleta. Só que aí no final a gente tem que indicar qual que foi a maior média e qual que foi a menor média. E como é que a gente vai fazer isso? Aí tem algumas formas de fazer, eu vou fazer aqui do jeito que eu acho mais legal. A gente vai pegar a lista de médias, vai ordenar ela do número maior para o número menor, certo? Então a gente vai comparar aqui A compare to B. E aí a gente vai comparando um valor com o outro e aí a gente vai ordenar. Depois que a gente tiver ordenado, o maior vai ser o primeiro e o menor vai ser o último. Então, tipo, print, a maior nota foi, aí a gente pode pegar o primeiro item da lista, ponto first, e a gente também pode pegar o último item da lista para saber qual foi a menor nota. Então, a menor nota foi 2 pontos, médias, ponto less. E aí a gente pode executar. E acho que agora vai dar tudo certinho. Deixa eu subir aqui. Botar para executar. A gente vai botar qual foi a distância do salto 1? 400. Qual foi a distância do salto 2? 200. A distância do salto 3? 300. A nota foi 100. Quero adicionar mais um. 900. Depois ele pula um 100. Depois ele pula um 200. A distância foi 400. Você quer adicionar mais um atleta? Quero. Qual foi a distância? 800. 700. E 100. Quer adicionar mais um atleta? Quero. 500. 1000 e 100. Você quer adicionar mais um atleta? Não, não quero. Então, a maior nota foi 300 e a menor nota foi 533. E aqui acabou que eu fiz a comparação errada. A gente tem que comparar o maior com o menor. No caso, a gente vai ter que comparar B com A, tá? Então, a gente vai comparar B com A. Então, se o B ele for maior que o A, ele fica na frente e o A vai para depois. Vai ficando sempre jogando um do lado pro outro, tá? E aí, tipo, agora sim vai dar certo, porque assim o maior fica primeiro e o menor fica depois, beleza? Então, pessoal, obrigado por ter assistido essa aula até o final. Eu sei que foi uma aula um tanto quanto mais complexa, com muito conteúdo aí, alguns conteúdos até um pouco simples, outros um pouquinho mais complexos e alguns até parecidos. Então, eu peço que vocês pratiquem bastante, busquem muito exercício, que até exercício da cabeça de vocês, porque esse conteúdo de lista é prática, entendeu? Não vou falar pra vocês que eu manjo de tudo, porque até hoje eu não sei todas as coisas ali, tipo, na hora da prática. Eu tenho que dar uma buscada, tenho que ler a documentação. Então, anotem tudo, escrevam aí no papel e vão fazendo, testando, vendo cada um, pra ver, tipo, se você consegue aprender em qual contexto que cada um se aplica, beleza? E qualquer coisa pode chamar o nosso suporte, que a gente vai estar aí te ajudando e te auxiliando a conseguir justamente conciliar todo esse processo. Beleza? Obrigadão e até a próxima aula. Tchau, tchau.